De onde vem o dinheiro e por que estão desvalorizando o seu dinheiro mesmo sem você fazer nada? E aqui a gente não vai falar de inflação, não. A gente vai falar de alguns temas um pouquinho mais técnicos. Então, presta bastante atenção, porque senão você não vai conseguir entender esse vídeo. Então, bora? Então é o seguinte, se liga. O que é, né, o dinheiro? O que conta como dinheiro? Porque a gente tinha antigamente o dinheiro de papel. Você chegou a usar dinheiro de papel? Usei Pix de Você papel. teve uma nota de R$1? Eu tive, além da nota de R$1, a nota de R$10 que era de plástico. Aquela que tinha um negócio vermelho que você fazia transparência? Você podia lavar. Você podia lavar, lavava dinheiro muito nessa época. Então, o negócio é o seguinte, o dinheiro, né, de papel, ele é uma parte daquilo que a gente tem na economia. O Brasil hoje, a gente chama de M1, calma que você vai entender essa sigla agora, mas a gente chama de M1 todo o dinheiro que tem na nossa economia, as cédulas e o saldo à vista nas contas. Então, dinheiro, né? Então, por exemplo, o Brasil tem hoje, de M1, né, 646 bilhões de reais. Esse é o M1 do Brasil. Isso é todo o dinheiro que existe como saldo, cédula, tudo eletrônico, não. 336 bilhões desse dinheiro está em espécie, ou seja, um pouquinho mais da metade está em espécie, o restante está tudo em dinheiro digital, né? E aí, a gente ainda tem não só isso que a gente chama de dinheiro também. O dinheiro que está investido num CDB ali, ele não é dinheiro em espécie, correto? Você não tem ele resgatado já, ele não está em saldo em conta corrente. Aí você vai chegar num outro número chamado M2, que seria a soma de toda a poupança e dos CDBs que existem. Então a gente tem 7 trilhões, 647 bilhões ali, somando a poupança, os CDBs com o M1 aqui. A gente vai ter que somar ainda o M3, que são os dinheiros que estão nos fundos de renda fixa, né? Dentro dos fundos de renda fixa a gente tem mais 13 trilhões 930 bilhões de reais. Somando tudo. Então, 13 trilhões 930 bilhões de reais. Você viu que o dinheiro vai aumentando bastante. Fala, Raul, mas tem muito dinheiro de brinquedo no mundo, né? Tem, tá dentro dos fundos, tá dentro da coisa toda. Agora, quando a gente soma com os títulos públicos daí do Tesouro Nacional, a gente chega, enfim, na nossa querida oferta, que é a oferta total de dinheiro que a gente teria no Brasil, que seria o nosso M4. Então, o M4 seria 15 trilhões 762 bilhões de reais. Esse basicamente é o dinheiro que a gente tem na nossa economia. Agora aqui começa a ficar uma coisa interessante. Eu queria ouvir da opinião de vocês, né, o que vocês acham. Por exemplo, quanto do dinheiro que existe, né, vocês acham que foi criado nos últimos anos? Você viu ali quanto dinheiro existe hoje, mas eu acho que é muito conveniente para a gente olhar quanto dinheiro foi criado nos últimos anos. Por exemplo, quanto dinheiro você acha que tinha na nossa economia lá por volta do ano de 2001, por exemplo? Chegava a 2 trilhões no M3? É, no M2, que agora é 7 tri. 7,6 tri. Ah, eu vou chutar 1 tri, então. 1 tri lá em 2001, Uhum. teria aumentado 6 vezes a quantidade. Sim. Na verdade, tinha 324 bilhões de reais naquela época. Então, em 2001 a gente tinha 324 bilhões de reais. E agora, quantos por cento desse dinheiro você acha que foi criado nos últimos 5 anos? Quantos por cento? Será que chegariam uns 20%? Pouco mais. Uns 25%. Pouco mais. 35%. Pouco mais. Que isso? Dobrou. De 2020 para cá, a gente dobrou a quantidade de dinheiro existente na economia brasileira. Então a gente tem, né, o dobro do M2 do que a gente tinha ali mais ou menos em 2020. Isso aconteceu só com o Brasil? Não necessariamente. Eu quero mostrar aqui, para não ficar um sensacionalismo, né, que o povo fala, é só correr pro dólar. Calma aí. Então, M1 do dólar, né? Vou pegar aqui o M1 do dólar, que é só aquele dinheiro principal, né? Não vou nem pegar o M2, os agregados todos. Esse daqui dá para vocês prestarem atenção, olha que interessante. Então, em janeiro de 2020, a gente tinha 4 trilhões de dólares no M1 americano. Quando chegou em junho de 2020, eram 16 trilhões de dólares no M1 americano, né? Chegou até 20 trilhões de dólares em abril de 2022, e aí ele caiu para 18 de novo em 2024 e agora está voltando a subir, né? Então tá aí 19 trilhões aqui. Agora, é de se imaginar que uma injeção dessa de dinheiro vai tirar o poder de compra e vai gerar uma inflação, né? Você percebe que tem aumentado bastante a oferta monetária do mundo. Então no Brasil, quando a gente volta, 60% de todo o M2 atual ele foi criado depois de 2019, 71% foi criado depois de 2014 e 82% foi criado depois de 2010. Então, todo o dinheiro que você está vendo existente na economia aqui, né? Esse dinheiro que está no CDB, esse dinheiro que está na poupança, etc., ele é recente.
Isso acontece também muito por conta da nossa taxa de juros extremamente alta, né? O dinheiro no Brasil ele se cria muito rápido. Quem cria esse dinheiro? Que é uma pergunta muito específica que algumas pessoas não conseguem entender. Quando a gente diz que o dinheiro existe nessa economia, você vai assinar, por exemplo, um financiamento de 500 mil reais. O banco vai lá e acredita 500 mil reais na sua conta. Na prática, esse saldo ele foi criado agora. Ele é dinheiro novo criado na economia. Por quê? Porque o empréstimo ele não saiu do dinheiro do outro cliente da poupança. Então tinha um cliente que tinha 500 mil lá dentro. O banco pegou esse 500 mil e ele te emprestou 500 mil. Direto aqui. Mais a taxa de juros que vai ser cobrada ao longo dos anos. O dinheiro que tá aqui do cara que tá com dinheiro na poupança, você concorda que ele tá lá? Se esse cara for lá sacar o dinheiro tá lá ainda, né? O banco não pega seu dinheiro e some ele da conta. Então ele deixa lá seu dinheiro na conta. Só que ele pega esse dinheiro e empresta para outra pessoa. O dinheiro que está aqui. Na prática, ele dobrou o dinheiro. 500 mil que estava aqui, né, ele não saiu da conta do cliente e ele foi colocado aqui naquele outro lugar. Então beleza, o cliente foi lá e comprou, né, um apartamento com esse dinheiro. Agora existem dois dinheiros desses. Então o dinheiro foi criado na economia artificialmente. Então quando a dívida é paga, esse dinheiro ele vai deixar de existir, correto? Então a partir do momento que essa dívida for paga, o dinheiro deixou de existir e voltou a ser só aquele montante principal. Então, o cara foi pagando aqui, dinheiro não existe mais nesse outro lado da conta. Então, quando a gente vai olhar, como é que funciona o governo nessa equação? O Tesouro Nacional e o Banco Central. O Tesouro, ele vai gastar e injetar reais na economia aqui, emitindo títulos aqui, que ele precisa de títulos públicos, para financiar o déficit. Então, o que ele vai fazer? Ele gastou o dinheiro, aí ele tem que se financiar. Você vai lá e investe no Tesouro Direto. Então, você pegou, por exemplo, investiu 100 mil reais no Tesouro Direto, você pega aquele seu dinheiro, coloca na mão do governo, seu dinheiro continua lá, não continua? Continua na sua conta, você está vendo esse dinheiro no Tesouro, só que o governo gastou esse dinheiro e, além de tudo, agora, o governo vai fazer esse dinheiro seu render. Então, ele está colocando dinheiro na economia também, não tá? Está colocando dinheiro na economia aqui. Porque quando você vai pegar seu dinheiro, seus 100 mil que você investiu 10 anos atrás, você não vai pegar 100 mil no final, né? Vai pegar um dinheiro maior. Esse dinheiro, além de tudo, já foi gasto pelo governo que também injetou dinheiro na economia. Porque ele pegou o dinheiro e gastou, construiu uma rodovia, pagou os pedreiros, sei lá o quê. O Banco Central, ele vai tentar controlar o ritmo da criação de dinheiro com a taxa de juros, né? Tanto para os bancos quanto para todo mundo. O compulsório também e as operações compromissadas. Então ele vai fazer essa parte dele ali, né, de tentar controlar um pouco o ritmo dessa criação de dinheiro, com a velocidade que a gente vai criar dinheiro aqui. A Casa da Moeda, ela só vai imprimir o papel que os bancos trocarem por reservas ali. Então cerca de 2% de todo o dinheiro. Então, todos os papéis que o banco tem, que ele decidir trocar por uma reserva, aí sim a Casa da Moeda vai imprimir. É mais ou menos 2% do dinheiro todo que foi criado aí, ele vai sendo impresso aqui. Por que em 2020, então, a gente tem esse crescimento acelerado? 13,4% ao ano era o ritmo médio do M2 entre 2001 e 2019. Quando a gente vai olhar para o M2 em 2020, ele sobe 29% em um ano só. O que aconteceu aqui? O governo pagou o auxílio emergencial direto na conta das pessoas. Então o governo foi lá e pagou o auxílio emergencial. Existiu crédito para as empresas que estavam quebrando. Então foi lá e deu crédito para essas empresas. A Selic foi derrubada para 2% ao ano de uma vez só, né? Isso obviamente vai subir os valores todos, investidos no tesouro, na marcação ao mercado, etc. Você vai ter um aumento daquilo ali. O consumo, então, travou, né? Ninguém estava gastando dinheiro ali e o dinheiro ficou estacionado ali em depósito, né? Você tinha esse dinheiro que estava parado, que não tinha muito o que ser feito com ele. As empresas ficam na retranca, ninguém vai mexer em muita coisa aqui. E aí, o que vai acontecer com esse dinheiro? Tem muita gente que vai dizer na internet que esse dinheiro vai todo virar inflação de uma vez, né? Sabe o que vai acontecer na prática? Quando a gente olha em 2020, o M2 ele subiu 29%, e o IPCA, que é a taxa de inflação que a gente mediu, né, pelo IBGE, ela bateu 4,5%. A conta chegou mesmo, só que ela chegou em 2021. Ela chegou em 10,1% a inflação, somando o repasse, o câmbio, e o choque de oferta que aconteceu. Por quê? Porque se o câmbio descontrolou, também aumenta o preço dos produtos, etc. Isso vai se refletir na inflação. Aí aqui, a gente tem duas leituras aqui que elas vão ser leituras completamente diferentes. Quem é monetarista, né, ele vai te explicar da seguinte forma. Toda vez que a moeda cresce acima do PIB real, né, isso vai virar preço, independente da situação. Então, vai ter uma defasagem que vai existir de 1 a 2 anos aqui, e o que o monetarista vai te dizer é
toda vez que você tem uma hiperinflação na história, ou seja, quando a moeda perdeu o controle, igual no Brasil quando chegou a 1000%, é que na prática teve uma emissão que aconteceu por trás. Agora, tem gente que tem uma outra visão, né? Uma visão mais endógena da economia. Quando você tem uma visão endógena da moeda, né, é uma visão diferente do monetarista. Eles vão dizer o contrário, vão dizer o seguinte para você. Imagina, essa visão ela vai acreditar numa maneira diferente. Imagina como, por exemplo, quando você pega a China. A China é bom para explicar esse tipo de coisa. O governo vai lá, injeta dinheiro nas empresas, injeta dinheiro na economia, etc. Isso faz a renda do país crescer, a oferta de crédito crescer, isso faz as empresas venderem mais, o salário dos trabalhadores vão aumentar, tudo isso vai acontecer junto, vai surgir uma poupança natural. Então é isso que as pessoas que têm uma visão mais endógena da economia vão acreditar, né? Então eles estão dizendo que a moeda cresce necessariamente porque o crédito e a renda crescem juntos. Se o crédito e a renda crescem juntos, você vai manter ali um poder de compra e tal, né? Então eles vão dizer que essa causalidade vai agir dos dois jeitos. Se também diminui, né, você também vai ter uma redução do crédito e da renda de modo geral, você vai ter uma redução na quantidade de oferta ali. Então a inflação de 2021, ela tem outro fenômeno para essas pessoas. Ela vem do quê? Ela vem do problema cambial, né? O nosso câmbio se desvalorizou. Ela vem do problema de energia, a oferta de energia no Brasil estava menor, e das próprias cadeias de oferta, ou seja, as empresas estavam produzindo menos coisas ali naquele movimento, obviamente a inflação agiria. Qualquer uma dessas duas leituras aí, nenhuma delas vai prever um colapso da moeda brasileira, mas as duas vão ter explicações diferentes para esse fenômeno. Então, a gente vai dizer que o M2 brasileiro, né, esse que inclui as poupanças e os CDBs ali, ele multiplicou por 23,6 vezes nominalmente desde 2001. Então o preço subiu 4,2 vezes, né, ou 420%, desde aquele período lá inicial. Quando a gente vai comparar, né, o M2 descontado da inflação, então ele cresceu 5,6 vezes. O M2 como fatia do PIB, ele saiu de 25% para 58% aqui. Então, parte disso aqui vem direto da emissão de moeda nova, mas uma parte também, né, você poderia chamar de aprofundamento financeiro. Então, mais crédito, mais poupança aplicada por cada real do PIB que a gente tem, né? Mais gente formando poupança aqui no Brasil. Se você não fez absolutamente nada nesse período, você perdeu 76% do seu poder de compra, né? Quem deixou dinheiro parado desde 2001. Se você pega, por exemplo, 100 mil que existiam em 2001, né? Hoje ele teria o poder de compra somente de 23.700. Então, se 100 mil ali você comprava uma casa, hoje, você não compra basicamente nada. É o poder de compra de 23 mil que existe atualmente. Esse dinheiro foi desvalorizado. Então, essa inflação, ela acaba sendo um imposto silencioso, né? Cobrado em cima do seu dinheiro ali. E aí, como você poderia impedir isso de acontecer com o seu dinheiro, né? Porque na prática você não tem nada que você possa fazer contra a emissão de moeda por bancos, contra a emissão de moeda pelo Banco Central, contra o governo gastar mais dinheiro. Não tem nada que você possa fazer com relação a isso. Existem algumas coisas que você poderia fazer. Eu vou fazer uma diversificação cambial. Como você viu, por exemplo, os Estados Unidos também teve uma injeção de dinheiro massiva. Normalmente, quem vai falar mal do Brasil e da desvalorização da moeda brasileira cita os Estados Unidos como um grande oásis. E eu não sei se vocês perceberam, né? Mas se a injeção de dinheiro na economia é um problema, os Estados Unidos têm esse problema muito acentuado. Raul, por que isso não é percebido no investimento lá nos Estados Unidos, por exemplo, né? Isso não é percebido porque os Estados Unidos têm o mundo inteiro fazendo reserva em dólar. Então, quando eles imprimem dinheiro em excesso e acrescentam dinheiro na economia, quem paga é o restante do mundo. Enquanto o Brasil tem pouquíssimos países que utilizam o real, né, como reserva, que tem reserva em real aqui. A gente tem alguns países na América Latina, etc., mas não são países gigantescos. Então, todo mundo acaba pagando a conta dos Estados Unidos, quando você mantém reserva dos bancos centrais em dólar. E é por isso que cada vez mais, pode colocar aqui, a gente vê bancos centrais ao redor do mundo fazendo as suas reservas em ouro, né? Por isso que você percebe que vários países começaram a fazer reserva em ouro, porque percebem que os Estados Unidos estão injetando dinheiro na economia. O que pode fazer você se livrar desse tipo de coisa? O que você pode perceber aqui é essa injeção desenfreada de moeda necessariamente faz o nosso dinheiro perder poder de compra. Não tem nem como discutir com relação a isso. Você tem o dinheiro sendo criado muito mais rápido do que o crescimento real da nossa economia. Não tem muito o que fazer. Então, quando você compra, por exemplo, uma ação de uma empresa, o que algumas pessoas não entendem é que ela é diferente desses agregados monetários simples. Por quê? Se eu tenho uma empresa que ela vende sonho de valsa, ou que ela vende abóbora, ou que ela vende chave de fenda, se a chave de fenda custava R$100 e agora, né, depois de 20 anos, ela custa R$500, eu estou ganhando dinheiro já atualizado em relação a isso. E o preço da ação, necessariamente, ele vai ter que crescer acima
desse valor. Por quê? Porque senão chegaria no momento em que qualquer mendigo ele consegue virar sócio do Itaú e dono, né? Chegaria no ponto que ele vai falar, não, me viu o Itaú então. Porque se a hiperinflação agir, quando você pega, né, quando você pega exemplos de guerra da Alemanha, ou quando você pega exemplos da Venezuela, uma pessoa, ou do Zimbábue, a gente pode ter, uma pessoa comum chegou a ter $1 trilhão zimbabuanos, né? Então, assim, mas... Na Argentina eu gastei mais de 1 milhão. Então, gastou mais de $1 milhão argentinos. Então, o que acontece? Se as ações do Merval, que é o índice argentino, não tivessem corrigido, seria muito fácil. Eu ia pegar aqui uma pessoa que tinha 1 milhão antes, imagina. Agora ela passou a ter 100 milhões. Ele ia chegar lá e comprar, né, virar sócio do maior banco da Argentina, pegar um pedaço, ou do Mercado Livre. Então, isso não acontece na prática. É por isso que a gente diz que as ações, os fundos imobiliários, por exemplo, os imóveis, eles têm uma correção natural de preço. Porque senão a inflação não existiria. Então você chegaria aqui, né, e fala, Raul, não, isso não vai acontecer. Se você duvida disso, então seria possível hoje, né? Tô ganhando 1 milhão de salário, eu vou chegar aqui e comprar um apartamento por dia. A inflação não existiria. Então, ou você acredita, né, de fato, que está perdendo o poder de compra, e é beleza. Se o dinheiro está perdendo o poder de compra, o que está aumentando? O preço das coisas. Se o preço das coisas está aumentando, os ativos reais eles vão sempre subir de acordo com isso. Essa é a questão. Ou você pode fazer, sim, uma diversificação cambial, mas lembra disso, tem que entender que nos outros países também está acontecendo. Não adianta trocar real por dólar. As duas moedas são inflacionárias, né? Então não dá para você deixar o seu dinheiro não investido. Existem algumas pessoas também que vão dizer que você pode comprar títulos indexados ao IPCA. Então, por exemplo, se eu comprar um Tesouro IPCA mais 8 ou mais 7, eu vou ganhar a inflação mais uma taxa fixa. Né? Então isso vai efetuar uma proteção. Tem quem duvide que isso oferece uma proteção, mas aí na prática você teria que ter a inflação real subindo acima do IPCA+. Tem quem apresente a ideia de que todo aquele M1 ele vai se transformar em inflação em algum momento. Se ele vai se transformar em inflação em algum momento o título IPCA vai corrigir. Então, qualquer outra coisa fora dessa crença específica não é baseada em evidência. Então a pessoa está simplesmente falando, olha, eu sinto que a inflação é maior, tá bom, me apresenta esses números. Não consigo. Então é impossível. Raul, mas tem coisas que se atualizaram acima de 420%. Sim, e tem coisas que se atualizaram abaixo de 420%. Né? Se você pega, por exemplo, um pacote de miojo quando eu era criança, ele custava aproximadamente 70 centavos. Ele deveria custar hoje acima de R$6. Né? Não é o que acontece. Quando você vai no supermercado, você vai encontrar um pacote de miojo custando um pouco menos do que isso, obviamente. Se você pega um pacote de macarrão naquela época, né, ele não custava 20 centavos, nem 30 centavos. O pacote de macarrão muitas vezes ia custar R$1. E ele deveria custar hoje R$4,20. Nem sempre acontece. Então esse é o fenômeno que nem todos os produtos eles se reajustaram por esse fator de preço. Quando você é empresário, você percebe que não reajustou. Aquele seu produto que não conseguiu reajustar, você fala, capaz, meu preço está travado, né? A inflação foi de tanto. Você que é empresário, comenta aí, ó, para vocês verem agora uma outra perspectiva. Você que é empresário, você vai comentar no vídeo para mim se nos últimos anos você conseguiu reajustar o preço do seu serviço pela inflação. E você vai perceber que vários empresários eles não conseguiram repassar esse custo por conta do aumento da competitividade. Quando eu vejo o preço de algumas coisas que se vendia simples, né, da minha infância ali, paçoca, até hoje tá meio parecido o preço ali. Tem coisa que tá parecida, mas a paçoca, por exemplo, já chegou a custar 50 centavos no período quando eu era criança. Ela deveria custar hoje, sei lá, R$2. Ela não custa R$2 a paçoca, né? Ela não aumentou por esse fator de preço. Não só, pega o McDonald's. Eu lembro que na minha infância, quando eu ia no McDonald's, o lanche mais barato ele custava uns R$10. Você vai hoje, o lanche mais barato você acha por R$5,70, R$5,20 naquelas promoções deles, né? Então, o preço na verdade caiu. Então, nem tudo vai reajustar acima, nem tudo vai reajustar abaixo. Se você é um investidor, uma grande inteligência que você pode fazer para se livrar disso, então, é se expor nas boas empresas. Aqui, então, caberia para você empresa de utilidade pública. Você nunca tem a energia baixando de preço, né? A energia sempre consegue performar acima disso. Saneamento básico, quando você pagava de conta de água. Pô, eu lembro a conta de água custar R$15, né? Não existe mais uma conta de água custar R$15. Hoje em dia só os impostos embutidos ali fica mais que isso. Então, isso aqui é uma coisa interessante. O processamento de alimentos, né? Empresas que processam trigo, que processam arroz, feijão, esses produtos básicos do Brasil, vai sempre ajustar pelo menos aderente à inflação. Você tem um consumo que vai se manter. Quando você pega motores, né, empresas de carros, seja brasileira ou não, quando você pega empresa de papel e celulose, quando você pega uma fralda, por exemplo, ela reajustou pela inflação, né? Então, tudo isso te ajuda. Eu sei que dá medo ver isso, essa desvalorização da moeda, mas essa é a economia moderna. Você percebe que no país mais que se diz, mais liberal
do mundo hoje, que seria os Estados Unidos, aconteceu exatamente a mesma coisa. Então, eu vi muita gente compartilhando esse pensamento, né, e trazendo aqui para vocês uma visão alarmista, dizendo que o dinheiro vai deixar de existir, que as empresas vão deixar de existir. Pessoal, ainda que eles destruíssem a nossa moeda, não significa que todas as empresas e todos os investimentos eles vão deixar de existir. Então, quando você pega e analisa, né, a Bolsa Brasileira, ela já estava lá em 1980. Ela já estava lá em 1990, ela já estava lá em 1970, ela já estava lá em 1960, 50, 40, 20. Ela sempre esteve lá. O Brasil mudou de moeda 9 vezes. Isso destruiu algumas empresas? Isso destruiu todas as empresas do Brasil? De forma alguma. Destruiu algumas empresas, óbvio, né? Esse descompasso econômico, ele acaba quebrando as empresas. Então, os bons negócios vão sobreviver a isso. Seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na velha Europa, seja na Oceania, né, o continente inteiro, Austrália, sei lá o quê, seja no Japão, também teve problemas com moeda, né, o índice Nikkei ficou 30 anos parado sem conseguir se valorizar, mas se os agregados monetários, né, se o M1, o M2, o M3, o M4, os agregados monetários vão crescer, naturalmente os índices vão ter que se corrigir. Por quê? Porque senão a gente ficaria mais rico. Esse é um ponto, né? Eu chegaria ali e conseguiria comprar uma fatia maior daquelas empresas. Então, mesmo na triste Venezuela, né, a Bolsa de Valores em dólar ela não conseguiu desempenhar um papel excelente, mas quando você vai olhar ela na moeda local, ela vai ter uma grande sobressalto. Quando você pega o índice Merval, eu já fiz um vídeo aqui, ó, lá quando criaram essas teorias conspiratórias. Eu fiz um vídeo mostrando que a Bolsa Argentina ela tinha subido 100 e poucos por cento no mesmo período que a moeda subiu 100 e poucos por cento, oferecendo o quê? Uma proteção natural. Os maiores empresários do país jamais vão dar as empresas dele para você de presente. Então, longe de toda essa teoria conspiratória, longe dessas ideias todas, eu te convido a se matricular na UVP para você aprender a investir. E tem mais, se você é empresário, uma das coisas que você pode aprender a fazer, né, que eu acho excelente, ser um pequeno empresário, um autônomo, é exatamente entender como as grandes empresas se preparam para esse tipo de choque que está acontecendo na nossa economia agora. Só de você ler os relatórios, sentar, começar a fazer estudo, você se torna um empresário muito melhor, né? Então isso ajuda muito. Entra lá, clica no botão Faça sua análise de perfil, preenche o questionário. O mundo não vai acabar, mas estamos entrando num dos melhores períodos para se ganhar dinheiro. E esses períodos, muitas vezes, eles podem até ser prolongados, né? A gente está falando, o Brasil tem um período prolongado já de oportunidades. Acho que eu diria que desde 2019, a nossa bolsa ela tem sido um ciclo de oportunidades e crises, né? Então você consegue analisar, as pessoas que acompanhavam o canal aqui, em 2020 ganharam muito dinheiro. No pico ali do desespero, imagina, o índice estava a 60 mil pontos. O Ibovespa é um índice ruim, mas ele está agora a 170 mil. Veja quanto dinheiro essas pessoas conseguiram ganhar. Foi acima do M, né, específico daquela época, se você observar. Então você conseguiu ganhar mais que a injeção, né, de dinheiro na economia brasileira de modo geral. E quem investiu nos bancos ali, pô, paulada. Então você conseguiu ganhar muito dinheiro. Não é porque está em crise que nada dá dinheiro, não é porque está em crise que nada vale investimento. Não confunda crise com falência. Não é isso, tá? Existe falência durante a crise, mas nem toda crise é uma falência generalizada. Então preenche lá que vai ser um prazer para mim te ensinar a investir. Lembrando do compromisso da UVP. Se você entrar na UVP e não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Desculpa aí as tecnicidades, tentei não entrar profundamente, né? Tese de Banco Central, no método, ou se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo dedicado só a isso, explicar, cara, como é que funciona, né? Como é que o Banco Central vai fazer ali, por que os bancos são obrigados a manter uma parte do dinheiro no tesouro, como é que o Banco Central consegue controlar a taxa de juros, porque ele acrescenta uma meta, mas não é ele que controla a taxa de juros, o que é o overnight, eu consigo explicar tudo isso para vocês, mas eu acho que ficaria um vídeo muito mais chato, muito mais extenso. Se vocês quiserem, eu posso trazer isso aqui para vocês. É um vídeo que demoraria, acredito que pelo menos uma horinha, para a gente fazer uma discussão maior disso. Se for do interesse de vocês, posso trazer. Isso não te faz investir melhor necessariamente, mas traz um conhecimento. Então, o S. Bardari, desculpe, mas fiquei com uma dúvida. Se eu travar uma taxa de 10%, por exemplo, hoje para um financiamento de 10 anos, e se ele cair abaixo disso em 3 anos, não estarei perdendo? Não, porque você pode trocar por um financiamento mais barato, tá? Você pode fazer uma portabilidade. Mas assim, é bem difícil, né? Cair muito assim, tá? Vai cair muito assim a taxa, não a Selic, mas a taxa de juros específica, porque hoje não está baseado na Selic, está baseado na poupança. David, 7079. Raul, você disse nessa parte que a pessoa
compra de casa e ainda paga mais caro. Como isso é possível? Isso se aplica em qualquer produto? Por exemplo, eu fui comprar um tênis e na loja estava mais caro. Olha que loucura, não é estranho isso? Isso não é exceção. Já houve várias vezes, mas gostaria que você me explicasse. Para você comer em casa, comida pedida da rua é mais caro. Comer. Comprar outros produtos, não. Porque no caso, o restaurante ele entrega na sua casa, mas ele mantém o restaurante aberto. No caso do tênis, por exemplo, o tênis que chega na sua casa, ele não sai da loja. O tênis que chega na sua casa, ele sai de um galpão de logística. Quando ele está numa loja no shopping, obviamente a loja vai ter custo com aluguel, com funcionário, etc., que ela não teve para te entregar o produto em casa. Então, são exemplos diferentes aí que eu acho que a gente utilizou. Manda beijo pro pessoal que quer entrar. Não, eu vou mandar beijo para ninguém.